Deus não proíbe o macumbeiro de fazer macumba contra o crente. Deus deixa fazer. O que Deus não deixa? A macumba funcionar. Aí gasta dinheiro à toa, gasta vela à toa. Um dia uma senhora me parou, pastor Delano, na porta de um mercadinho. Uma luta, irmão, luta. 2007, 2008. Eu cuidando de um trabalho. Uma cestinha na mão, saindo de dentro de um sacolão, irmão. A compra estava todinha ali dentro da cesta. Aí para uma senhora, ela já faleceu. Graças a Deus faleceu crente. Ela disse para mim: a senhora, tem mais de 1 ano que eu estou trabalhando contra a tua vida para te destruir. Eu falei: por que o senhor está fazendo isso? Ela disse: porque o trabalho que o senhor está fazendo aqui está atrapalhando o meu. Eu falei: o que a senhora está fazendo para me destruir? Ela disse assim: toda semana eu estou oferecendo sangue, galinha para os guias para te destruir. Eu falei: dona, se a senhora soubesse a luta que eu estou passando, só dava essa galinha para me comer com angu e quiabo. Levanta comigo a sua mão ao céu. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Não, levante as duas mãos bem forte. Eu tenho a palavra de Deus para te dizer que agora você não vai ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou te guardando, meu filho. Eu estou te guardando, minha filha. A víbora veio, mordeu, mas o veneno não vai funcionar. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em 1 ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira e acolheu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e, quando os lançava na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Mas, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é homicida, porque, tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de opinião e diziam que ele era um Deus. Amém. Podem se assentar. O tangedor está ali. Quando eu vier lá de Minas a próxima vez, eu trago um queijinho para você. Capricha aí. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar um pouco sobre promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? A promessa de Deus, ela pode ser uma promessa coletiva. Deus pode fazer uma promessa que engloba uma nação, uma cidade, uma comunidade, uma igreja, uma família inteira. E Deus também faz promessas pessoais ou individuais. É aquela promessa que Deus faz de forma particular e peculiar a você. É aquilo que Deus falou acerca da sua vida, do que vai acontecer com você, das portas que Ele vai te abrir, do teu ministério, do teu casamento, dos teus filhos. Coisas que são suas. Deus falou acerca da sua vida, da sua pessoa. Paulo, pastor Delano, recebe de Deus uma promessa que ele seria, o próprio Deus disse a Paulo, que Paulo precisaria estar em Roma, Paulo iria a Roma, para ser testemunho do Evangelho de Cristo, diante da maior autoridade do mundo, que era César. A forma que Paulo foi aqui, não é o que mais importa, se Paulo foi preso, solto, foi bem, não. O negócio é que Deus disse que Paulo iria. Olha, eu vou te levar até César. E Deus disse que Paulo iria a Roma. Quem disse? Deus. Não, vamos lá, irmãos. Quem disse que Paulo ia a Roma? Deus. Mais uma vez, quem disse que Paulo ia a Roma? Deus. Paulo é colocado no navio que está indo para onde? Para Roma. Quem falou que Paulo ia para Roma? Deus. Paulo entra no navio que está indo para onde? Eu estou seguindo a trajetória. Deus falou que eu iria para Roma, entrei no navio que está indo para Roma.
Se você ler o capítulo 27, está escrito lá algumas coisas. Entre elas, está escrito que a viagem era vagarosa. A viagem era? Quem falou que Paulo iria para Roma? Fala baixinho com o teu irmão assim, não é porque Deus falou que vai ser rápido. Tá? Entenda isso, não é porque Deus falou que vai ser hoje. Não é porque Deus falou que vai ser agora. Mesmo Deus falando, tem hora que é vagaroso. Então não adianta ser imediatista, não adianta apressar, não adianta empurrar a porta, não adianta brigar com Deus, não adianta não. Deus falou ou não falou? Quando Ele prometeu. Agora, se Ele disser, eu estou fazendo hoje, Ele faz hoje. Faz ou não faz? Mas mesmo Deus falando, tem algumas promessas que são vagarosas. A prova disso é que tem alguém aqui esperando a mesma uma bênção há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos. Mas não é só isso. A Bíblia diz que, capítulo 27, a viagem era difícil. Quem falou que Paulo iria a Roma? Então olha para o teu irmão devagar. Eu chego lá, tenha paciência. Diga para o teu irmão assim, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Foi Deus que falou ou não foi? E a viagem é? A viagem é difícil. Não confunda promessa com facilidade. Mas não é só isso. Além da viagem ser vagarosa e difícil, tiveram que jogar a carga do navio no mar. Diga comigo, prejuízo. Tem gente que vai querer me bater agora. Quem falou que Paulo iria a Roma? E se eu te disser que mesmo Deus falando, tem hora que tem prejuízo. Você chega até a pensar, rapaz, será que foi Deus mesmo que falou? Deus falou, está devagar. Deus falou, está difícil. Deus falou, eu estou tomando prejuízo. Como pode? Mas não ficou só nisso, não. A tempestade aumentou. E o comandante do navio, pastor Agérison, entendeu que o navio iria afundar. Quando ele entendeu, missionário, que o navio ia afundar, o comandante entendeu, Deus já tinha falado com Paulo o que iria acontecer. E o comandante chegou para os tripulantes do navio, 276 pessoas, e disse assim, olha, esse navio aqui vai afundar. Quem aqui sabe nadar? E um grupo de gente levantou a mão. Irmão, não é todo mundo que sabe nadar. Se eu perguntar aqui quem sabe nadar, não é todo mundo que vai levantar a mão. Agora, quem disse que Paulo iria a Roma? Para que saber nadar? Se você vai entrar num porto e vai descer no outro. Sabe quem são as pessoas que sabem nadar? São as pessoas que entram na promessa e elas não estão esperando só o melhor. Elas estão preparadas até para o pior. Pastor, quem é o grupo que sabe nadar? É o grupo que não afunda quando o navio afunda. Porque tem gente que se o navio afundar, ele afunda junto. Se a cidade afundar, ele afunda junto. Se a família afundar, ele afunda junto. Se a empresa afundar, ele afunda junto. Se a igreja afundar, ele afunda junto. Agora tem uma galera aí, tem uma turma aí que sabe nadar. Não pensa que esse povo vai morrer não, porque esse povo, ele atravessa de braçada e chega com fé do outro lado, chega vivo do outro lado. Tem a turma que sabe nadar aqui, diga glória a Deus. Pastor, quem é a turma que sabe nadar? É a turma que está preparada para tudo. Posso falar ou não? Irmão, você entrou no navio só esperando alegria, felicidade, prosperidade, facilidade. Cuidado, aprenda a nadar. Aprenda a nadar. Aprenda a nadar para você não afundar junto com o navio se ele afundar. Só que o comandante olhou para outra turma e disse, e vocês que não levantaram a mão? Ele disse, não, nós não sabemos nadar. Falou, tem um jeito de vocês sobreviverem, mas só tem um jeito. O navio vai se quebrar todo. E vocês se agarrem nos pedaços que sobrar do navio. Você que não estava preparado para o pior. Você que está passando pelo pior, mas não estava preparado para ele. Só tem um jeito de você se salvar. Se você nesta noite se agarrar nos pedaços que sobraram. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Pastor, minha família está em pedaço. Pastor, minha vida financeira está em pedaço. Pastor, eu estou quebrado, eu estou moído. Deus está te dizendo essa noite, se agarre ao que sobrou. Se agarre aos pedaços que sobraram, porque você não precisa naufragar e nem precisa morrer. Dá para chegar vivo na ilha do outro lado. Diga glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Pode aplaudir o Senhor.
Quem falou que Paulo iria a Roma? Vamos lá, quem falou que Paulo iria a Roma? E o navio afundou. Alguém morreu? Alguém morreu? Perguntei para o pastor Delano: Senhor, por que o navio afundou e ninguém morreu? Deus disse: porque eu prefiro salvar as pessoas do que as coisas. Tem gente salvando o navio e perdendo a família. Tem gente que salvou o navio, mas perdeu os filhos. Tem gente que salvou o navio e perdeu a fé. Tem gente que salvou o navio e perdeu a vocação. Agora deixa eu te dar uma notícia aqui. Navio, Deus dá outro. Casa, Deus dá outra. Dinheiro, Deus dá outra. Empresa, Deus dá outra. O que você não pode perder é o que você ainda tem. Você tem fé. Você tem confiança. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem Deus. Não, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Você está vivo, irmão. Levanta assim as mãos. Deixa eu falar para você aqui. Versículo 1. Levante as duas mãos aos céus. Teve uma pandemia no mundo aí que matou criança. Matou velho, matou novo, matou gente gordinho, magrinho, gente rico, gente pobre, gente que morava na rua e gente que morava dentro de um palácio. Sabe o que está escrito aqui em Atos capítulo 28, versículo 1? E escapando nós. O que está escrito? Levante as duas mãos aos céus. Pastor, na pandemia eu perdi dinheiro, perdi empresa, perdi carro, passou as prestações atrasadas, pastor, perdi isso, perdi aquilo. Irmão, sabe o que você pode dizer hoje na noite desta terça-feira, depois dessa pandemia que matou milhões de pessoas no mundo? Eu escapei. Eu estou vivo. A promessa está comigo. Eu vou recuperar o que eu perdi, Deus me dá de volta. O que você não podia perder é isso aí, ó. Você está vivo, Deus te preservou, Deus te guardou. Diga glórias ao nome do Senhor, porque você está vivo. Mas vamos lá. Quando a tempestade aumenta e o navio encalha, o navio trava numa ilha. Eles tentam encostar na ilha e o navio travou. Quem falou que Paulo iria a Roma? Eu vou chegar lá, paciência. Quem falou que Paulo iria a Roma? O navio travou. O navio? Diga para o teu irmão assim mesmo, Deus falando. Tem hora que trava tudo. Pastor, será que foi Deus mesmo que falou, pastor? Travou. O navio travou, afundou, e eles agora chegam numa ilha. Eles não sabiam nem onde era, eles tiveram que perguntar onde estava. Chegando lá, nós soubemos que a ilha se chamava Malta. Aí quando chega na ilha, começa um outro processo. Olha para você ver, irmão, que não é tão fácil como parece. Começa um outro processo, pastor Delano. É frio, é inverno, está fazendo muito frio. Todo mundo sai da água tremendo de frio, é um inverno pesado. Mas os moradores da ilha acenderam na ilha uma grande fogueira. Agora, o que eu acho mais interessante no texto é como que eles acenderam a fogueira. Eles acenderam a fogueira por dois motivos, diz o texto. Primeiro, por causa do frio. Por causa do? Segundo, por causa da chuva. Acender uma fogueira no frio dá para acender, sim ou não? Mas a Bíblia diz que eles acenderam uma fogueira com a chuva que caía. Eles acenderam uma fogueira enquanto chovia. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Você está achando que a vida espiritual é um verão contínuo? Você está achando que é o tempo todo da vida que você levanta de manhã cheio de fé, cheio de Deus, com vontade de orar, de falar língua estranha? O inverno existe, meu irmão. O inverno existe. O inverno espiritual existe. E quando eles chegaram na ilha, eles estavam passando por um inverno e eles tiveram que acender uma fogueira. Acender uma fogueira por causa de quê? Por causa do... Tem gente que não morreu no mar, mas está morrendo de frio. Pastor, me prova que tem alguém morrendo de frio. Num culto como esse, irmão, você vê alguém sem cantar, sem dar glória, sem levantar as mãos. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai morrer de frio, irmão. Você vai morrer de frio. Num culto cheio de Deus, você não conseguir sentir Deus. Num culto cheio do Espírito Santo, você não sentiu o Espírito Santo. Cuidado. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve acender uma grande fogueira. Primeiro por causa do frio. Porque senão você pode esfriar. Você pode o quê? Você conhece alguém assim? Que começa, quando entra no navio, estou indo para Roma. Vou fazer a obra. Deus é comigo, pastor. Deus falou que tem ministério comigo. Tá, quando chegar na ilha, no inverno, vamos ver se essa fogueira continua. Porque não adianta começar 100 por hora.
Não adianta começar feliz, falando em língua estranha, chorando no culto. Vamos ver com o passar dos anos, que tipo de crente é você. Vamos ver quando o tempo de crente for passando, se você consegue manter a chama acesa, ou se você vai vir para a igreja para ser um fiscal de Jesus. Que zoada. Meu Deus, pastor, eu não aguento mais, pastor, eu vou para a igreja, é um dando glória, é outro levantando a mão, é um falando língua estranha do meu lado. Você também já foi assim. Sabe por que você não é mais? Você não é mais porque você esfriou. Você não é mais porque a chama apagou. Agora tem gente que o inverno chegou, a chuva caiu e a fogueira não apagou. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão dele. Levanta assim a mão dele lá em cima. Nós vamos chegar lá, tenha paciência. Levanta a mão dele lá em cima. Pergunta para ele assim, irmão, tem fogo aí ainda? Pergunta para ele, tem fogo aí ainda ou a chuva já apagou? Segura a mão dele levantada lá em cima. Tem fogo aí ainda ou o inverno te matou? Você é um crente que ainda consegue dar glória a Deus, cantar, glorificar o Senhor. A chama do Espírito ainda arde no teu coração. Você ainda sente a presença de Deus, vontade de chorar, de falar em línguas, de cantar, de dar glória a Deus. Então por um minuto segurando a mão do teu irmão, mostra que a fogueira ainda está acesa. Mostra que Deus ainda arde, o Espírito de Deus ainda arde dentro de você. Quantos por um minuto podem dar glória a Deus porque a fogueira está acesa? A fogueira está acesa. A fogueira está acesa. Espera aí. Eu preciso dizer isso. E o que eu digo é para mim e para vocês. Quem acendeu a fogueira foi os nativos, não foi Paulo. Quem acendeu a fogueira não foi quem estava no navio. Quem estava no navio pegou a fogueira pronta. Pegou a fogueira. Vou falar um negócio aqui para você passar essa semana pensando. Eles pegaram a fogueira. Quem veio antes de nós deixou uma fogueira acesa. Se essa fogueira apagar no nosso tempo, se essa fogueira apagar na nossa gestão, se essa fogueira se apagar na nossa época, escute isso. Quem veio antes de nós deixou uma fogueira acesa. E agora a gente não pode deixar essa fogueira apagar com a gente não. Pastor Delano, sabe o que é acender fogueira debaixo de chuva? É pregar no ano 2023 que Jesus continua a batizar com o Espírito Santo. Que Jesus ainda cura a enfermidade. Que Deus ainda fala e Deus ainda cumpre. Quantos podem levantar as mãos? Quantos podem? Pegue a mão de alguém e diga para ele assim, eu não sei na tua vida, mas aqui a fogueira ainda está acesa, irmão. A fogueira está acesa. Eu ainda sinto arder dentro de mim. Tem 25 anos que eu prego. Eu nunca preguei no automático, pastor. Eu nunca preguei por pregar. Eu nunca preguei, nunca. Eu posso pregar 1000 vezes no mesmo texto. É como se eu estivesse pregando a primeira vez. E tem mais uma que eu vou falar para vocês aqui de mim. Eu não sei de você. Eu não preciso de estar no altar e com o microfone para falar língua estranha, não. Eu falo isso no volante do meu carro. Eu faço isso sentado na cama da minha casa. Eu faço isso na varanda da minha casa, olhando. Porque imagina você, que se a pessoa não consegue, aqui num ambiente desse, sentir Deus, imagina fora daqui. Não ofende teu irmão não, mas olha para ele e diga para ele assim, está aceso ainda ou a chuva já te apagou? Que isso? Vou dar só uma alfinetadinha aqui, mede leve. Irmão. Tem gente que diz assim, pastor Delano. Não, pastor. Esse negócio de assim, cantar, glorificar. Eu não estou dizendo para você que todo mundo pula, todo mundo corre, todo mundo fala alto, não, irmão. Cada um adora a Deus do seu jeito. Sim ou não? Sim, claro. A gente tem que respeitar isso. Mas se você pega um camarada, como um irmão da minha igreja, que diz assim, pastor, eu gosto, mas eu tenho dificuldade com os pentecostais, pastor. Pastor, é muita zoada, Deus não precisa disso. Você não pode ficar dando glória a Deus, falando alto, falar língua estranha. Para que isso, pastor? Isso não tem sentido nenhum. Aí eu disse para ele assim, rapaz, eu te conheço há uns 20 anos. Quando o teu time ganha, no outro dia você não tem voz. Você grita o tempo todo no jogo. Você fica 2 horas de pé dentro do ginásio, fazendo ola, gritando, rodando a camisa. Você é gelado no culto, porque você não sente nada.
É diferente estar lá no campo gritando para homens, porque lá o seu tipo de sentimento, de emoção é outra. Você não é, pastor, eu sou um maduro. Não, você não é maduro não, irmão, você é frio mesmo. Você não é maduro, você é frio. Tempo de crente, de existência na fé, não tira da gente essa chama não. Bate a mão em cima do coração e diga: a chama ainda está acesa. O fogo ainda está queimando aqui dentro. Paulo olha para a fogueira, a lenha estalando, queimando. Paulo tem um sentimento que todo mundo deveria ter. Paulo disse assim: olha, eu sei que sem lenha o fogo apaga. Eu vou buscar lenha e vou jogar no fogo para manter. Se os irmãos lerem um dos versículos áureos do meio pentecostal, que é Levítico 6,13, o fogo arderá sobre o altar e não. Mas por que não pode se apagar? Qual o motivo? Porque o altar foi aceso por Deus, não foi por Arão. Quem acendeu o altar? Então Deus acendeu o altar e deu uma ordem para o sacerdote: olha, eu acendo, mas vocês mantêm aceso. Eu não vou acender duas vezes, eu vou acender uma vez, e vocês vão manter aceso. Ou você está achando que Deus vai te batizar com o Espírito Santo e daí para frente a responsabilidade do Espírito Santo? Ele já fez, agora daqui para frente você tem que manter esse fogo aceso. Deus te encheu do Espírito Santo, você se mantém cheio. Quem acendeu foi Deus, quem vai manter aceso somos nós. Nós temos que colocar lenha. Paulo diz: eu vou buscar lenha para colocar na fogueira. Paulo sai para buscar. Quando Paulo sai para buscar, não vai todo mundo. Tem uma turma, pastor Delano, que fica lá usufruindo da fogueira pronta. Da fogueira? Vamos lá, fala bem alto. Fogueira pronta. Vou colocar uma vírgula aqui para falar. Talvez não é contigo, mas com alguém que você conhece. Tem uma turma que gosta de fogueira pronta. Ele não faz fogo, ele não é do fogo, mas ele gosta de pegar o fogo pronto. E ele se aquece na fogueira que os outros fizeram. Conhece alguém assim? Se eu começar a correr, que agora, aí tem alguém lá, porque ele gosta de pegar a fogueira prontinha. Então quer dizer que você depende de mim para sentir Deus? Você depende de mim para dar glória a Deus? Então quer dizer que você depende da minha fogueira para se aquecer? Não, meu irmão. Esse negócio de Deus na vida é uma coisa meio individual, meio pessoal. Você tem que ter Deus em você. Tá vendo esse crente aí do teu lado aí? Se tiver todo mundo na igreja, pastor, hoje ninguém resolveu cantar. Se ele tiver uma fogueira acesa, ele vai cantar sozinho. Se ninguém quiser dar glória a Deus, ele vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Quem entende isso, dá glória a Deus? Paulo sai atrás de lenha e acha. Agora vem a parte mais difícil. Pastor Agéres, quando Paulo acha, ele acha um feixe de graveto. Quando ele pega o feixe de graveto, que ele ajunta uma víbora, não é uma cobra, que nem toda cobra é venenosa, é víbora, é cobra venenosa. Ela morde a mão de Paulo e ela fica pendurada. A víbora, irmão, é a representação do mal, das trevas, do diabo. A víbora mordeu a mão de Paulo e não só mordeu, não, ela mordeu e pendurou. Os irmãos já percebeu que tem uma classe espiritual assim, que aquela lutinha que você passa assim, que você fala: sai, demônio! Pá, o demônio sai. Sai, capetinho! O capetinho, ué! Só que tem uma víbora que pendura, irmão. É uma classe de demônio que trabalha na insistência. Você é crente, filho de Deus, filha de Deus, fiel a Deus, e a víbora está lá pendurada em alguém. Você já mandou ela embora, ela não foi. Você já mandou ela sair, ela não saiu. Você já mandou ela para fora, ela não te obedeceu. Está lá pendurada em alguém, pendurada em uma situação. Quando Paulo olha e vê a víbora pendurada, eu falei: meu Deus, agora ficou difícil. Como é que explica isso para o teu povo? Que Paulo, que vê a fogueira e quer ajudar, quer cooperar, ele vai buscar lenha e a víbora morde Paulo. Primeiro, a víbora tem um alvo. Guarda isso aqui. A víbora tem Tem gente que vai falar: meu Deus, o pastor não fala isso não. A víbora tem alvo. A víbora foi nos outros? Vou te explicar por quê. Eu vejo os pregadores dizem assim: o diabo tem uma raiva muito grande de você estar na igreja. Irmão, tem algumas pessoas que o diabo não tem raiva nenhuma de estar na igreja.
nada, ele não está fazendo nada. Ele não coopera com nada, ele não faz nada para o reino de Deus. Ele não some em nada. O diabo tem raiva dele por quê? Qual o motivo do diabo ter raiva dele? O diabo passa perto dele e faz assim, ó. Por mim que você viva na igreja. O alvo do diabo é quem coopera. É quem tem um sentimento no reino. É quem tem um coração na obra. É quem olha para a fogueira e diz assim: se depender de mim não apaga. Se depender de mim a obra não sofre. Se depender de mim não vai faltar cooperação. Eu estou disponível. Levanta tua mão e dá glória a Deus. Aí a víbora morde a mão de Paulo. Eu falei: Senhor, como é que eu vou explicar para a tua igreja que quem ajuda, quem coopera, quem tem um coração no reino é mordido? Deus falou: é, porque ele é o alvo. O alvo do diabo é quem faz alguma coisa, é quem coopera de alguma forma. E agora, quando a víbora morde a mão de Paulo, era uma víbora, é venenosa. É venenosa ou não é? Eu falei: Senhor, como é que eu vou explicar para a igreja que o Senhor deixou uma víbora morder o teu filho, a tua filha? Como é que o apóstolo Paulo é mordido por uma víbora? Não, meu filho, pode dizer para a minha igreja que às vezes eu permito a víbora morder. O que eu não permito é o veneno funcionar. Tem hora que você sente a dor da mordida, mas você não vai sentir o efeito do veneno. Pega a mão desse crente que está do teu lado. Pega a mão dele. Diga para ele: toda ferramenta preparada contra ti não terá sucesso. Balança ele assim, diga: hoje Deus corta o laço, Deus fecha a cova, Deus desfaz todo o mal contra a tua vida. Para ele dar um glória bem bonito para Jesus, diga para ele: veneno de víbora não faz efeito na tua vida. Deus vai te guardar do veneno desta víbora. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. O veneno não fez efeito. Quer que eu te provo? Eu vou provar. Deus não proíbe o macumbeiro de fazer macumba contra o crente. Deus deixa fazer. O que Deus não deixa? A macumba funcionar. Aí gasta dinheiro à toa, gasta vela à toa. Um dia uma senhora me parou, pastor Delano, na porta de um mercadinho. Uma luta, irmão, luta. 2007, 2008. Eu cuidando de um trabalho. Uma cestinha na mão, saindo de dentro de um sacolão, irmão. A compra estava todinha ali dentro da cesta. Aí para uma senhora, ela já faleceu. Graças a Deus faleceu crente. Ela disse para mim: a senhora, tem mais de 1 ano que eu estou trabalhando contra a tua vida para te destruir. Eu falei: por que o senhor está fazendo isso? Ela disse: porque o trabalho que o senhor está fazendo aqui está atrapalhando o meu. Eu falei: o que a senhora está fazendo para me destruir? Ela disse assim: toda semana eu estou oferecendo sangue, galinha para os guias para te destruir. Eu falei: dona, se a senhora soubesse a luta que eu estou passando, só dava essa galinha para me comer com angu e quiabo. Levanta comigo a sua mão ao céu. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Não, levante as duas mãos bem forte. Eu tenho a palavra de Deus para te dizer que agora você não vai ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou te guardando, meu filho. Eu estou te guardando, minha filha. A víbora veio, mordeu, mas o veneno não vai funcionar. Não vai. Mas eu estou chegando onde eu queria agora. A víbora está pendurada na mão de Paulo, sim ou não? Sim. Por que ela está? A Bíblia diz que ela estava fugindo do calor. De onde ela estava fugindo? Ela estava fugindo do calor porque estava no inverno, então ela estava tranquila. Antes da fogueira ela estava tranquila. O que perturbou ela foi a fogueira acesa. Você já percebeu, irmão, que esse negócio de expulsar demônio, de enfermidade, esse negócio não acontece na frieza, não. É só quando a fogueira está acesa. Quando a fogueira acende, a víbora mexe no ninho dela. Entra na campanha de oração para você ver. Entra na campanha de jejum para você ver.
Entra num propósito de Deus que você vê. Se a víbora não começa a fugir do calor. Quando ela está fugindo do calor, ela morde na mão de Paulo. Irmão, pregador tem uma mente muito fértil. Eu lembro que quando eu era criança, não, eu era novo convertido, eu era jovem novo convertido, uns 20 anos mais ou menos. Eu ouvi um pregador contar uma história, claro que ele inventou aquilo na cabeça dele para tentar passar tipo uma parábola para os irmãos, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro como se fosse hoje o que ele contou e tem sentido. Ele disse que, na história que ele contou, ele disse que num domingo à noite, depois do culto, 2 demônios se encontraram numa esquina. E um estava bem arrumado, de gel, perfumado. E o outro estava só com um pé de sapato, queimado, a camisa rasgada. E o que estava todo queimado perguntou para o outro demônio assim: rapaz, você está vindo de onde que você está chique assim? Ele falou: rapaz, estou vindo de um culto. Estou vindo de um culto, o culto acabou agora. Falei, mas você está muito bonito, para quem está vindo de um culto. Ele falou: rapaz, eu fui numa igreja tão boa hoje que eu estou pensando até em congregar lá. Pai, ninguém presta atenção, ninguém dá glória, ninguém ora, ninguém tem temor a Deus. Pai, gostei da igreja, domingo que vem eu volto. Aí olhou porque estava todo queimado e perguntou assim: e tu, tá vindo de onde? Ele falou: de um culto também. Eu estou vindo de um, eu só não tive a tua sorte. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje, aquele que estava queimado diz assim: eu caí na besteira de tentar ir lá na fonte de vida hoje. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Ele disse para o outro assim: quando eu entrei na igreja, eu falei: vou fazer uma bagunça ali dentro hoje. Só que quando eu entrei na porta, o povo estava orando, cantando, dando glória a Deus. E para não ficar só nisso, uma velhinha ainda grita lá na frente: queima ele, Jesus. Ele diz assim: lá eu não volto mais. Sabe por quê? A víbora, ela se sente bem no inverno, mas se sente mal com a fogueira acesa. Estou chegando lá agora. A víbora está aqui pendurada. Paulo está assim, pastor Agélis: solta, não solta, solta. E a víbora está pendurada. Paulo, percebendo que ela está fugindo do calor, Paulo leva ela na direção de onde? Da fogueira. E quando Paulo chega em cima da fogueira, Paulo começa a sacudir a víbora até ela cair no fogo. Eu não terminei de pregar ainda não, já eu termino. Mas você consegue ficar de pé um minuto só? Sentado não dá. Sacudir víbora no fogo sentado não dá. Olha para alguém, pelo menos para 2 irmãos, diga bem assim: sacudir é reagir. Você que está lá na galeria, olha para mim. A senhora que está lá atrás, olha para mim. Você sabe o que é reagir? É não ser passivo com a mordida, com o ataque das trevas. Sabe o que é reagir? É Satanás lutar contra teu casamento, teu filho, tua finança, teu ministério, e você de braço cruzado deixando a víbora morder e fazer o que ela quer. Negativo. A víbora pode até morder, mas nós vamos levar ela para o meio da fogueira. Satanás pode até vir, mas nós vamos jogar ele. Sabe o que você veio fazer aqui hoje na terça? Nessa terça cheia de Deus? Olha para o teu irmão e diga para ele: você veio jogar a víbora no fogo. Hoje você veio aqui vencer batalhas espirituais. Nesta noite demônios vão cair, demônios vão fugir. Deus está dizendo: eu vou te dar vitória sobre esta víbora. Você vai batalhar aqui. Tem víbora que vai cair lá dentro daquele escritório, lá dentro daquela casa, lá naquela rua. Orimicalamaia Súria. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Há uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui. Subinei, tekevianai. Segure as mãos levantadas aos céus, bem alto. Escuta, porque vai acontecer aqui um agir de Deus extraordinário agora. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: reage e reage rápido. Reage e reage agora. Reage contra esta depressão, contra esse espírito de suicídio. Reage contra esse divórcio. Reage contra esse problema na família. A víbora está mordendo e tem gente dormindo, tem gente deitado, tem gente de braços cruzados. Deus está dizendo: reage. É um contra-ataque. A víbora mordeu fogo nela. A víbora mordeu fogueira nela. Sabe o que você veio fazer aqui nessa terça-feira? Você veio reagir. O inimigo está lutando de toda forma, mas você não vai cruzar os braços. Você vai jogar ele na fogueira hoje. Se alguém me perguntasse agora: pastor Moisés, o que é que o senhor está sentindo? Eu estou sentindo o cheiro de víbora no fogo. Levanta comigo assim as 2 mãos aos céus.
Eu vou contar de 1 a 3. Você vai fechar os seus olhos. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. E você vai começar a fazer assim, ó. Profeticamente. Cada sacudida de mão que você der é uma víbora que vai cair na fogueira. O Espírito de Deus vai colocar na tua boca a palavra de autoridade. A víbora vai ter que soltar teus filhos. A víbora vai ter que soltar teu matrimônio. A víbora vai ter que sair daquele invejoso. Vai ter que sair de lá. A víbora vai ter que sair daquele local que você trabalha. Deus está dizendo: você não vence batalha com armas carnais, é com armas espirituais. A víbora não tem medo de nome, de sobrenome, ela tem medo de fogo. E é no fogo que nós vamos jogar ela hoje. As mãos levantadas aos céus. Vamos ver quem vai reagir. Vai reagir ou vai deixar a víbora deitar e rolar? Vai reagir ou vai deixar o diabo fazer o que quer? Vai reagir ou vai deixar o veneno fazer efeito? Quando eu der um sinal, você vai começar a fazer assim, orando. Deus vai colocar na tua boca a palavra de autoridade, línguas estranhas. Você vai repreender mal. Deus vai lhe dar uma autoridade tão grande agora sobre o mal, que você vai falar e os demônios vão obedecer. Porque você vai falar, vai ter fogo na tua oração, vai ter fogo na tua palavra, vai ter fogo no teu clamor, vai ter fogo no teu louvor. Levante as mãos que vai ser agora. Quem vai reagir, diga glória a Deus. Quem vai reagir, diga aleluia. Quem vai reagir, vai jogar a víbora no fogo, diga sou eu. Então em nome de Jesus, reage agora, vai, joga. Vai. Mais, melhora, 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 melhora. Melhora, melhora, vai. Melhora. Melhora isso, vai, 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 vai. Víbora na fogueira. Víbora no fogo. Subinaia, quebra, subinarracia. Reage. 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 Elemi. Emanassori de cominívia. Reage. 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 Ande quebianai. Reage. Anda calabácia. Reage. Reage enquanto é tempo. Reage enquanto pode. Andarabachandarabacalamaia. Oh. Pelo menos 2 irmãos. Reage e reage rápido. Senta só mais um minutinho já. Só para me concluir. Eu preciso concluir com essa parte que para mim é uma das mais difíceis. Paulo vence o mar, o frio, a chuva, o naufrágio, tudo. Paulo agora tem que vencer a víbora. Você tem que, além da luta da vida, você tem que enfrentar o reino das trevas, o seu inimigo espiritual, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E agora, para não ficar só nisso, pastor Delano, a Bíblia diz que um grupo de gente, de quê? Não, grita, um grupo de? Não é uma legião de demônios, é um grupo de gente. Tá aqui, ó, de camarote, ó. Olhando de longe, antes de Paulo jogar a víbora na fogueira, eles estão olhando lá e estão dizendo assim: esse homem é um homicida. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Aí um dizia assim: vai cair. Aí o outro dizia assim: vai morrer. Vai morrer, vai cair. Irmão, porque se você enfrentasse só demônio como crente, pastor, meus inimigos é só os demônios. Ó, demônio é mal mesmo. Dos demônios você espera qualquer coisa. E quando é um grupo de gente que fica lá de longe dizendo assim: vai cair, vai inchar, vai inchar, vai cair. Um grupo de gente que deseja o mal, tem inveja sem causa, te odeia sem você ter feito nada a eles, desejam seu mal, desejam sua derrota. Só que Paulo, eles olham para Paulo e a Bíblia diz que eles percebem, mas o texto diz bem claro: esperando eles muito tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Porque tem gente esperando você inchar e cair. Faz quanto tempo? Vai inchar, vai cair, vai inchar, vai cair. Entra ano e sai ano.
e Deus te mantendo, Deus te guardando, Deus te preservando. Dê glória a Deus porque Deus te guardou. Toque alguém com muito respeito e diga para ele assim: você nem vai inchar e nem vai cair. Deus vai te preservar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas vamos lá. Paulo não inchou nem caiu. Aí ele foi convidado para orar por um homem. O pai de Públio, Públio era o principal homem da ilha, e Paulo vai lá orar pelo pai dele, que está com desinteria. Lá no Nordeste, está com desarranjo, dor de barriga, né? Assim? Tem outros nomes também, tem? Mas deixa quieto. Certo é que o homem está com desinteria e febre. Eu não sou médico, não conheço nada de medicina, mas eu sei que febre não é doença. A febre é um aviso. A febre está avisando que tem uma infecção no corpo, não é isso? Em algum lugar do corpo está infeccionado. E esse homem estava com uma infecção que causou nele uma desinteria. Quem já teve febre alguma vez na vida aqui? Quem está com febre, sente calor ou frio? Calor ou frio? Calor ou frio? Frio. Mas a carne está quente ou fria? A febre espiritual é a mesma coisa. A carne esquenta e a alma esfria. É por isso que tem gente que tem tanto apetite para pecar. É por isso que tem gente que a carne dele está pegando fogo. Está com febre. Está com o quê? Tem que tomar cuidado, porque esse tipo de febre causa desinteria. E quem está na carne só faz... Deixa quieto. Quem está na carne faz o que quem tem desinteria faz. Tem um irmão ali que falou baixinho, eu escutei daqui. É melhor sair da carne, irmão, porque quem está na carne, por onde passa, faz. Mas Deus é tão grande que Paulo foi lá orar para o homem para a temperatura inverter. Porque tem gente que vai sair da carne. Tem gente que a carne vai esfriar para o espírito aquecer. Tem gente que saiu da igreja, mas vai voltar, caiu, mas vai levantar. Está pecando, mas vai parar de pecar. Está na vida errada, mas vai se acertar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ai, tem muita gente que vai sair da carne. Quando Paulo ora pelo homem, aqui eu termino. Quem falou que Paulo iria para Roma? Para terminar, quem falou que Paulo iria a Roma? Paulo está em Roma? Paulo está em Malta. E esta é a nossa pergunta. Por que que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Podia ser tudo mais fácil. Eu só podia falar porque eu ia para Roma e já ia me levar direto para lá. Aí tem que esperar, tem prejuízo, tem dificuldade, tem naufrágio, tem frio, tem chuva, tem víbora, tem grupo da oposição. Sabe por quê? Porque tem gente que não vai te conhecer no navio, na dificuldade, quando está devagar, quando está difícil, quando tem naufrágio, quando tem frio, quando tem chuva. Tem gente que já vai te conhecer onde? Em Roma, lá onde Deus falou. Aí vai chegar e dizer: pastor Delano, que sorte, hein? Missionária? Deus está te abençoando. Aí é a hora de você contar a história. Senta aí, deixa eu te contar. Começou devagar. Aí ficou difícil. Aí teve prejuízo. Aí o navio afundou, o frio chegou, a chuva caiu, a víbora mordeu. Levantou um grupo contra mim. Mas como quem fez a promessa não falha, quem fez a promessa não erra. Levanta a mão quem tem promessa, diga glória a Deus. Negócio não é história em gibi, não. Esse negócio de ser crente Esse dia eu vi um videozinho na internet, já vou orar com vocês, de um senhorzinho muito simples do Nordeste. Ele disse: a coisa mais difícil que eu inventei agora foi de ser crente. Você faz de tudo para ficar certo e ainda corre o risco de ir para o inferno. O negócio de ser crente é um negócio difícil, mano. Você vem para o Evangelho e aceitando a imposição que o Evangelho colocou sobre você. Deus não faz mágica não, Deus só faz milagre. Vamos ficar de pé, vamos? Quem falou que Paulo iria a Roma? A melhor parte eu deixei você ficar de pé, porque agora é a hora de você
se alegrar com o que vai acontecer. 3 meses depois, quando Paulo olha lá longe, um grande navio adamantino. Aí o navio vem vindo na direção deles, porque aquele navio ia tirar eles da ilha. Só que se você ler lá no começo, a Bíblia diz que não tinha porto, não tinha como parar, porque na ilha tinha banco de areia. O que tinha na ilha? Então todo e qualquer navio que tentasse encostar lá iria travar. Esse é o medo. Esse é o medo de quem está em Malta. Oh meu Deus, será que vai travar de novo? Irmão, crente que passa a prova e passa 3 dias feliz e fica desconfiado. Ei meu Deus, está muito bom. Jesus está bom demais. Dá medo até de dormir, irmão. Eu vou dormir amanhã cedo. Você olha para o outro navio, oh meu Deus, será? Só que, pastor Delano, o navio foi chegando, encostou na ilha e não afundou. Me pergunte por quê? Porque quando você está no processo da ilha, Deus não trabalha em cima das águas. Deus limpa as águas. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus está limpando as águas para o outro navio chegar. Balança ele e diga para ele, dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. O primeiro afundou, o segundo não afunda não. O segundo te leva. Olha, Paulo entra no navio com todos os tripulantes e vai para Roma. Para onde Paulo vai? Deus falou que Paulo iria para onde? Paulo chega aonde? Ele não só chega, ele chega lá e escreve uma carta. E essa carta rodou o mundo e chegou na sua mão. E Paulo diz assim, olha, os irmãos de Roma estão mandando a paz. Porque tinha gente dizendo, será que Paulo morreu? Paulo sumiu, rapaz. Paulo desapareceu. Se fosse hoje, alguém ia escrever assim, hoje é que dia mesmo do mês? 3 de outubro de 2023. Paulo ia escrever assim, Roma. Aí onde a carta chegasse, que alguém lesse. E Paulo ainda é mais claro. Paulo diz assim, os irmãos de Roma vos saúdam e principalmente os da casa de César. Deus falou que eu viria a Roma, seria testemunho diante de César. Eu estou em Roma e já tem gente da casa de Roma, de César, mandando a paz para vocês aí. Pastor, por que Paulo fez uma carta dizendo que estava em Roma? Porque Deus não vai só cumprir a promessa, Deus vai documentar ela. Deus vai materializar ela, Deus vai concretizar ela. Pega a mão de alguém, fecha os corredores aí, fecha os corredores. Vamos orar. Diga para o teu irmão assim, hoje o nosso encontro pode ter sido em Malta. Diga para ele assim, mas acredite, você vai chegar em Roma. Você vai chegar lá onde Deus falou. Pastor Delano, Deus vai ser fiel até na cor, até no detalhe. Sabe aqueles detalhezinhos que só mulher, sabe? A mulher, o casal faz, aquele negócio que você fala assim, eu quero dessa cor, e você risca, faz um espacinho assim, coloca 1 metro e 1 centímetro. Deus está dizendo assim, o processo de Malta não é fácil, mas quando eu cumprir, eu vou cumprir com riqueza de detalhe. Só quem vai chegar, dá um glória para Jesus aí. Vai chegar uma hora que você vai dizer, eu estou onde Deus falou que eu estaria. Eu cheguei onde Deus disse que eu chegaria. Deminácia provia. Deus vai cumprir na íntegra. Agora, você tem que suportar o processo. Porque Roma é o propósito, mas Malta é o processo. E só pode viver na plenitude do propósito quem também passou pela plenitude do processo. Fica fugindo de luta, fugindo de prova. Eu não aceito. Vai ficar na ilha? Eu não quero que a minha história termine em Malta. Sabe o que é Malta? Lugar cercado. Lugar cercado de água. É uma ilha. Só Deus te tira dessa ilha. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, eu vou te tirar do lugar cercado. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em 1 ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal.
Link na descrição.